Boa tarde a todos os missionários e missionárias das Santas Missões Populares. A Organização Missionária Santas Missões Populares está promovendo hoje, dia 11 de julho de 2020, a quinta live missionária. E hoje nós temos como tema a ação missionária, estado permanente de missão em tempo de missão. Quem está nos acompanhando, os internautas que estão nos acompanhando na nossa live, desde a primeira, nós estamos estudando, conversando um pouco sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Já conversamos sobre o pilar da caridade, já conversamos sobre o pilar da palavra e o pilar do pão. E hoje o pilar da ação missionária, estado permanente de missão. Vamos acolher os nossos convidados, que agora vão se apresentar cada um, dizer o nome, sobrenome, pronome, os milagres que eles fazem em suas comunidades. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Uma boa tarde a todos os missionários e missionárias. Eu sou Padre Figueira, José Ângelo Figueira, sou deoniano, moro em São Luís, faço parte da equipe das Santas Missões Populares aqui do Regional Nordeste 5 e estamos aqui hoje para partilhar com vocês, né? É uma alegria muito grande. Então, boa tarde. Meu nome é Miqueias Pascoal, sou padre da Diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, aqui a gente vive também a experiência das Santas Missões Populares, estamos na etapa das Semanas Missionárias. Nesse tempo de pandemia, precisamos ressignificar toda esta nossa vivência, mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, de partilhar a vida missionária. Boa tarde, meu nome é Terezinha Pacheco, sou irmã catequista franciscana. No momento, eu trabalho em Goiás, no município de Goianira, e no momento eu estou aqui no sul, que eu vim em janeiro, eu vim para cá, depois com atividades da congregação, e quando chegou a hora de voltar, veio a pandemia e não pude mais viajar, estou trancada aqui no sul, né? Agora eu me encontro aqui no lugar onde foi fundada a congregação, porque por situação de saúde, né? Mas eu realmente trabalho em Goiás, né? E é uma alegria, a primeira vez que estou participando de uma live, né? Para mim é uma alegria e graças por a invitação, não? Boa tarde a todos, sou o Padre João Paulo, sou daqui da Diocese de Caxias, do Maranhão, né, também Regional Nordeste 5, e temos acompanhado um pouco toda a caminhada das Santas Missões Populares até aqui, e é um momento bonito e oportuno para podermos partilhar dessa bela experiência missionária na Igreja do Maranhão, na Igreja do Brasil. Que bom que estamos juntos, estive presente na primeira live, na qual trabalhamos o pilar da caridade, né? E agora participando de novo, né, com o quarto pilar, pilar da ação missionária. Eu sou Paulo David, sou missionário leigo da Diocese de Caxias, também contribuo no COMID, que é o Conselho Missionário Diocesano, e na equipe de articuladores e formadores das Santas Missões Populares. Então, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Os internautas podem mandar mensagens, perguntas, tanto ao Padre Figueira, ao Padre Miqueias, à irmã Tere. E eu e João Paulo vamos coordenar esse momento da nossa live missionária. O Espírito Santo esteja conosco. E vamos começar, né, Padre João Paulo? Sim, sim. É com alegria que nós acolhemos a cada um de vocês que participam conosco. E neste momento nós queremos continuar a nossa reflexão partindo das nossas diretrizes da ação evangelizadora na Igreja do Brasil. Já refletimos sobre o pilar da caridade, o pilar da palavra, o pilar do pão, e agora estamos com o quarto pilar, que é a ação missionária. Para isso nós temos a presença do Padre Figueira, do Padre Miqueias, da irmã dele, e vamos fazer um pouco essa partilha bonita, como entender, como vivenciar, né, essas ações missionárias
tempo de pandemia. Então, eu gostaria de convidar o Padre Figueira, que pudesse fazer uma introdução, nos contextualizar dentro dessa realidade, para que nós possamos, de fato, viver dessa ponte, viver dessa alegria de participar desse projeto bonito da igreja, desse Padre Figueira, nos ajude. Muito bem, nós temos aí hoje o compromisso de conversar um pouco sobre a ação missionária, o quarto pilar, e eu gostaria de começar essa reflexão, essa provocação, retomando um pouco essa caminhada aí que já foram feitos outros pilares. A gente sabe que as diretrizes da ação pastoral da Igreja do Brasil de 2019 a 2023, ela tem como eixo principal as comunidades eclesiais missionárias. E essas comunidades, sob a imagem da casa. Quando a gente fala de casa, a gente lembra o lar. Quando você fala de lar, você lembra família. E quando você fala de família, você tem a ideia de proximidade, de fraternidade, de acolhida, tem a ideia de convivência, tem a ideia assim, de portas abertas para entrar, para sair. Então, de maneira que nós dizemos assim que as diretrizes... Esse sonho meu é? Não, né? Essa questão das comunidades eclesiais de base, então, ela leva a gente a reportar para a questão da casa doméstica, a família, né? Que nós tenhamos, como comunidade eclesial missionária, os mesmos sentimentos, os mesmos valores que se vive na família. Na família, o irmão se preocupa com o outro. Na família, os filhos se preocupam com os pais se preocupam com os filhos. Então, essa mesma ideia que era passar para nós, como comunidade eclesial de base, missionária, tendo a família como um eixo. A missão, ela nasce da Trindade Santa. Como nós podemos dizer assim, que a Trindade Santa, ela transborda o amor que se manifesta no Filho e no Espírito Santo. Jesus, Verbo, é a palavra de Deus que se faz carne. E Jesus, na missão dele, ele percorria as cidades, povoados, as sinagogas, né? Com o objetivo de pregar o reino de Deus. O eixo da pregação de Jesus é o reino de Deus, o evangelho, que nós podemos dizer que Jesus acaba resumindo na palavra amor a Deus e amor ao próximo. E Jesus, para dar continuidade a essa missão, ele chama pessoas, vinde e vede, vinde para fazer comunidade com ele, para ver, para conhecer, para conviver, e depois para ser enviado. Então, vinde para estar com ele e depois ser enviado. Então, o que nós percebemos aí é que não existe missão sem comunidade. Não existe missão sem esse vinde e vede. E é nesse sentido que Jesus, ele chama hoje a cada um de nós para darmos continuidades a essa missão que ele confiou aos apóstolos e que hoje chegou, através da igreja, até cada um de nós, as nossas comunidades, né? Comunidade de discípulos missionários. E missão significa a gente testemunhar a plenitude da vida através da experiência de uma comunidade fraterna. Olha lá, testemunhar. É fácil dizer assim, fazer missão. Mas o que Jesus mostra para nós não consiste em fazer missão, consiste em a gente ser missão.
E nosso Papa Francisco, ele insiste muito nesse sentido aí, né, da gente ser missão. Eu sou missão, por isso eu estou nesse mundo. Então, hoje, esse ser, comunidades eclesiais missionárias, tem como desafio, a partir dessas diretrizes atuais, a cidade, né? Essa realidade cada vez mais urbana, a realidade da cidade onde nós convivemos com o diferente, convivemos com o pluralismo, convivemos com as grandes diferenças, com as mudanças, com o individualismo, com o consumismo e tantos ismos que nos desafia. Desafia a gente a encontrar um jeito da gente ser igreja, da gente ser missão dentro dessa realidade urbana. Dentro da cultura urbana, a cultura urbana significa esse modo de ser, esse modo de viver, esse modo de agir, né, que existe na cidade, que é diferente, né? Diferente porque muda muito rápido, nós estamos numa mudança de época, as coisas vão mudando muito rapidamente, é um ritmo difícil de acompanhar. Então, nós somos desafiados à missão nessa realidade urbana. As diretrizes deixam bem claro, Deus habita a cidade. Então, cabe a nós, na nossa missão, identificar essa presença do Deus que habita a cidade. Deus não é um fantasma na cidade. Ele habita através de cada pessoa, através de cada situação, através de cada realidade, onde nós nos deparamos com a negação da vida, ou nós deparamos com os desafios para sobreviver. Então, essa realidade urbana se torna para nós um desafio, apesar que ela tem dentro dela a semente do verbo, como diz o documento Santo Domingo. E as novas diretrizes, o padre João Paulo lembrava no início, já foi apresentado aqui em outras lives, né? A questão dos pilares. O pilar da palavra, recordando aquilo que já foi visto aqui, a questão da iniciação à vida cristã e da vida, ou melhor assim, da animação bíblica da vida e da pastoral, né? Essas duas dimensões, vamos dizer assim, é a catequese, a palavra, né? Uma catequese que leve ao encontro com Jesus Cristo e não apenas uma catequese que leve ao sacramento. Então, para que isso aconteça, é preciso a gente trabalhar a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que nós trabalhamos nas comunidades através da leitura orante. Aqui no Maranhão, nós trabalhamos de uma maneira assim, das pequenas comunidades, grupos de Jesus, né? As pequenas comunidades missionárias, através da palavra de Deus, onde se procura copiar um trechinho do Evangelho. Nós fazemos até uma programação, temos um roteiro, né, para se acompanhar, onde a pessoa copia cada dia um trechinho da palavra de Deus e medita. E assim ela vai fazendo o seu encontro com a pessoa de Jesus. E esse encontro, ele vai provocar uma mudança na pessoa. Esse encontro vai despertar na pessoa esse desejo de comunhão, de participar de comunidade. Então, nós vamos para o segundo pilar, que é o pilar do pão. O pão que lembra a liturgia e a espiritualidade, que lembra o encontro, né? Porque não existe, olha lá, não existe comunidade se não existe celebração, se não existe Eucaristia. Porque senão nós não somos diferentes de uma associação, de um partido político, de um grupo que se reúne. Então, a comunidade, sob o pilar do pão, ela supõe a Eucaristia, supõe a celebração. E se nós comungamos o mesmo pão, nós somos um. Nós formamos comunhão, nós formamos comunidade. E essa comunidade, ela é
se expressa através de uma espiritualidade, seja a oração, seja um modo de ser, um modo de viver, dentro da realidade em que se vive, né? Então, essa comunidade, que nasce a partir da palavra, que nasce a partir do encontro com a pessoa de Jesus, que forma comunhão através da Eucaristia, através da celebração, que forma, assim, comunhão através, assim, de uma espiritualidade comum. Essa comunidade, ela passa a viver também a questão do desafio do terceiro pilar, que é a caridade, o serviço à vida plena. Agora, percebemos o seguinte, ó, sem oração não existe vida autêntica cristã e nem caridade. Sem oração não existe. Por quê? Através da oração, nós podemos contemplar o mundo, a realidade, com o mesmo olhar de Jesus, um olhar de compaixão que nos impulsiona para a ação, para a missão. Então, o pilar da caridade, o serviço à vida plena, exige de nós isso aí. Esse olhar, esse contemplar, esse conhecer. E depois, movido por esses momentos que nós já estamos falando da palavra e do pão, então nós vamos ser movidos pela compaixão e nos colocar na situação e na realidade dessas pessoas sofredoras, né? E poder transformar isso aí. E o pilar da ação missionária? O quarto pilar, quando fala do estado permanente missão, lembra para nós que a missão ela é consequência de todo esse espaço que nós vimos, né? Não dá para a gente ter uma ação missionária sem o pilar da palavra, sem o pilar do pão, sem o pilar da caridade. Assim, a missão vai ser só uma tarefa, né? Então, a missão decorre desse caminhar, desse engajamento. A missão é consequência do pilar então, da palavra, do pão e da caridade. Agora nós nos perguntamos assim, como a gente realizar essa ação missionária? Eu, pessoalmente, eu vejo a necessidade da formação. Eu penso que a igreja ela perdeu muito quando ela se fechou dentro do ritualismo, ela se fechou dentro de um estilo de vida separado, distante do povo, né? Onde a igreja deixou de ser uma luz, deixou de caminhar juntos, quando o Papa vem lembrar que o pastor ele deve ter cheiro de povo. Então, hoje nós necessitamos, para ser essa igreja missionária, então, esse encontro com Jesus Cristo. E quando a gente fala da iniciação à vida cristã, encontro com Jesus Cristo, não pensamos logo na catequese para crianças. Se nós levamos as pessoas ao encontro com Jesus Cristo, nós levamos as pessoas a essa vivência da fé. Nós levamos a pessoa a engajar em comunidade, levamos a pessoa a celebrar, levamos a pessoa a ser impulsionada a ajudar os necessitados e levamos a pessoa a testemunhar a sua vida cristã, que é a missão. Então, veja bem, nós temos aqui no Maranhão uma escola de capacitação e formação missionária. Nós tivemos alguns módulos agora acontecendo a nível de redes sociais, mas a experiência nossa aqui não é uma escola para dar conteúdos, não é uma escola para oferecer teoria, não é uma escola para dar doutrinas, mas é uma escola para capacitar as pessoas para serem, não para fazer. Capacitar para ser. Por isso, ela insiste muito na questão da leitura, da vivência, da prática, do agir missionário que nos envolve na massa, né? Então, essa escola de formação missionária, nós estamos trabalhando nessa dimensão aí. Eu acredito, então, que não pode existir uma ação missionária sem
a gente ter esse encontro com Jesus Cristo, sem comunidade, sem engajamento nas questões sociais, né? E, sobretudo, sem a gente ter uma espiritualidade, uma vida cristã. Eu penso que é isso que eu queria colocar de momento, o meu tempo já venceu, né, Paulo? Então, eu encerro por aqui e a gente fica aberto aí para a colocação dos outros, depois também pode estar retomando, tá ok? Obrigado. Muito bem, Padre Figueira. Nós vamos, antes de Padre João Paulo convidar o Padre Miquel e a irmã Tere, vamos conversar um pouquinho com os internautas, né? Tem muita gente, graças a Deus. A Antônia da Conceição Silva Farias está dando aqui paz e bem para nós. A Maria do Carmo Martins Santana, uma boa tarde a todos que vão participar. Tem muita gente, não sei se o João Paulo já encontrou por aí. Também a irmã Virgínia Filomena, lá na Diocese de Imperatriz, aqui presente. Ana Maria Amorim, Diocese de Viana. O Inácio da Paróquia de Santa Inês, na Diocese de Viana também. Paulo Androli, ele coloca aqui, Marcos, capítulo 3, versículo 15. Jesus chamou o que ele quis para que ficassem com ele e para enviá-los. E aqui, interessante, padre, o Inácio lembra a frase que você falou. A missão nasce na Trindade Santa. Muito bem, tem muita gente participando da nossa live. Essa é a 5ª live missionária de responsabilidade da Organização Missionária Santas Missões Populares. Vamos continuar, padre João Paulo. Sim, e a gente quer agradecer o Padre Figueira por essa bonita introdução e mostrando cada vez mais a beleza das nossas diretrizes, que ilumina toda a ação evangelizadora na Igreja do Brasil, onde todas as pastorais, movimentos, comunidades deveriam, de fato, aproveitar esse tempo da pandemia, aprofundar bem o estudo, a leitura, a compreensão dessas diretrizes, cada pilar, porque nós vamos ter um longo trabalho daqui para frente, pós-pandemia, de uma forma completamente bonita, mostrando essa alegria missionária que cada um deve levar dentro de si. É muito bonito também se nós pudéssemos perceber a riqueza também desses pilares, né? O Padre Figueira muito bem coloca para nós com tanta assim, sutileza e beleza, né? A questão da palavra, do pilar do pão, do pilar da caridade, do pilar das ações missionárias, e deve ser toda a nossa caminhada. Mas nós estamos aqui com um grande companheiro missionário, lá das regiões do Rio Grande do Norte, nosso querido Padre Miqueias, grande missionário, animador, entusiasta das Santas Missões Populares, ali naquela região. E é nessa alegria, Padre Miqueias, que nós te acolhemos e queremos que você também partilhe conosco essa bonita experiência de ser missionário, de viver a missão de Jesus. A palavra fica com você. Muito bem. Parabéns, Padre Figueira. Gostei muito da sua colocação, introduzindo essa nossa temática. Acho que coisa muito importante que o Padre Figueira nos colocou é exatamente que nesses 4 pilares a gente faz um caminho, né? Seja da palavra, seja do pão, da caridade e da ação missionária. Eles não são isolados. E às vezes nós queremos trabalhar isoladamente esses pilares. Primeiro a gente trabalha o pilar do pão, depois a gente trabalha o pilar da palavra. Não, é necessário que os 4 pilares, eles deem sustentabilidade à casa. Quando vai construir uma casa, primeiro não constrói uma das colunas e depois vai fazer outra. Não, vai se construindo, se faz o alicerce e vai subindo a casa. Por isso os 4 pilares, eles estão muito integrados, muito integrados. Por isso eu gostei muito dessa colocação que o Padre Figueira fez. Primeiro, ele disse uma coisa muito importante também, né? Não existe comunidade eclesial missionária, não existe missão nem igreja sem o povo, sem a comunidade. Por isso, nós estamos inseridos num povo, nós estamos inseridos numa comunidade, e é ali onde se vive a missão. E uma das coisas que o Padre Figueira colocou que me deixou inquieto e me deixou
diríamos, indagando muito, né, o que a gente já, de certa forma, diz muito e reflete muito, mas às vezes parece que é meio difícil a gente viver essa experiência. Quando ele fala da formação, da capacitação, não é capacitar para fazer, mas é capacitar para ser. Eu acho que é um dos grandes desafios nosso, e as próprias diretrizes traz muito essa perspectiva quando vai falar da formação, quando fala, né, das metodologias, de como pensar as estratégias da missão. Por isso, capacitar para ser. A missão, ela é vivência. Por que eu trago esse ponto para iniciar a minha partilha? É quando a organização disse, olha, seria bom você, na live, poder partilhar a sua experiência. De certa forma, quero partilhar um pouco da nossa experiência aqui de Mossoró, da nossa diocese, mas essa palavra do padre Figueira ajuda muito, porque sempre visitando as paróquias, nossos encontros, nas nossas formações, a gente sempre traz essa perspectiva, a gente sempre reforça isso aqui, porque é um grande desafio nosso, capacitar para ser. No mundo cada vez mais urbano, a cultura urbana entrando em todos os ambientes, seja até mesmo na realidade rural. Por isso, nesse mundo acelerado, nesse mundo ligeiro, o padre Figueira trouxe isso também, e muitas vezes, nesse mundo também, hoje, que nós não temos uma verdade única, nós temos uma pluralidade, nós temos uma diversidade de pessoas, nós temos uma diversidade de realidades, dentro da própria realidade paroquial. Por isso, nós precisamos ser, dentro da comunidade, uma presença de missão, um testemunho, uma luz, uma referência, não um tarefeiro, não alguém que cumpre uma tarefa ou que acha que realizou uma missão quando cumpre um determinado objetivo de uma tarefa, de uma atividade. Mas a nossa vida, ela é chamada a ser esse testemunho diante de tanta realidade, de tanta diversidade, de tantas verdades expostas, ou de tantas buscas, né, que as pessoas realizam. Se você chega no mundo da juventude hoje, né, e um dos pontos lá da ação, do pilar da ação missionária vai trazer essa perspectiva, né, diante desse novo mundo, tantos são os lugares que a gente deve se apresentar para ser um testemunho. A juventude, por exemplo, né, quão diversa é, quantas expressões de juventude nós temos, né? Tem aqueles grupos que se reúnem, que congregam para o rock, tem o grupo que se reúne, que congrega para o MPB, mas tem o grupo que se reúne na igreja, tem o grupo que se reúne para ações sociais. Nós temos tantas expressões de juventude, por exemplo, como a gente se apresenta diante dessas realidades, sendo um testemunho, não impondo, como trazia o padre Figueira, ali uma doutrina, uma regra, mas apresentar um sentido, um caminho, um horizonte de vida. Aqui na nossa diocese, em Mossoró, a gente vive a experiência das Santas Missões Populares desde 2005, quando Dom Mariano chegou na nossa diocese. Então ele já iniciou o projeto das Santas Missões, e nós vivenciamos uma etapa de 2005 a 2007, com semanas missionárias, os retiros, toda a metodologia, né? E depois nós voltamos, né, 10 anos depois, a vivenciar essa experiência. Nós começamos ainda em 2016 a vivenciar os retiros, e nós começamos no ano passado, ainda em 2019, as semanas missionárias. E uma grande preocupação da nossa diocese nesse tempo era de vivenciar as semanas missionárias não só como um tempo específico, né? Quando a gente se encontra na própria organização, a gente trabalha muito, né? O padre João Paulo já levantou até, por vezes, questionamentos. A gente precisa estruturar e pensar, depois da semana missionária, né? Como acompanhar, como estar junto a essas pessoas. Aqui em Mossoró nós tivemos essa preocupação, e eu acho que quando o Figueira falava da formação, eu me encontrei muito aí, porque aqui na nossa diocese tem sido, de fato, uma grande preocupação nossa essa dimensão formativa. Primeiro, nós constituímos em todas as paróquias, tem sido um trabalho árduo nosso de acompanhamento,
para que os conselhos missionários eles estejam organizados. Não como um grupo a mais dentro da paróquia, mas que ele possa ser esse incentivador, que possa ser esse grupo que anima, que desperta e que conscientiza a vida da igreja, da pastoral para a vivência missionária. Então, a formação destes conselhos tem sido uma prioridade nossa dentro da diocese. Depois, a formação. Nós tivemos a graça de, neste ano, começarmos a nossa escola de formação missionária. E quando o padre dizia, não é só apresentar conteúdo, não é só levar estudos, mas é para favorecer, capacitar para a vivência. Exatamente. Eu acredito também que não tem como pensar as comunidades eclesiais missionárias, não tem como pensar a missão da igreja, não tem como pensar a nossa organização se a gente não pensa essa dimensão formativa. Formar a partir de Jesus, formar a partir da experiência com o Mestre, é a partir da palavra, é a partir da Eucaristia, é a partir da caridade. Eu acho que esses 4 pilares ajudam a gente a entender, de fato, o que é esse formar. É cada vez mais colocar-se aos pés de Jesus. Por isso, nós começamos ainda este ano, estruturamos todo o ano passado pensando como idealizar, como executar esta escola. E graças a Deus, esse ano, na nossa diocese, nós começamos a Escola Diocesana de Formação Missionária. É o encontro de missionários de toda a diocese, para poder vivenciar, para poder se encontrar e partilhar, e nisso ir se capacitando cada vez mais para a vivência do Evangelho. Com a chegada da pandemia, nós tivemos uma parada, porque nós estávamos no início. Eu acredito que muitas que já vinham de uma vivência têm até uma facilidade de fazer online, a gente teve que dar uma parada, e nós estamos em fase de retomada da escola. Infelizmente, de forma online. Acho que Figueira até trouxe isso, acho que online a gente faz pela necessidade, né? Mas o contato físico, a partir da experiência ali, o abraço, a dança, a ciranda, a vivência ali da escola junta, reunida, traz uma perspectiva de fato de comunidade. Mas diante desse contexto, né, da pandemia, a gente vê a necessidade de retomar, porque não vemos até perspectivas de quando retomar as coisas presencialmente, a pandemia só cresce, o Brasil cada vez mais descuidado, cada vez mais abandonado pelo poder público, então a gente sente de fato essa necessidade de retomar online. Por isso, eu acredito que, enquanto Diocese de Mossoró, enquanto igreja particular aqui, a gente tem buscado vivenciar essa dimensão, tem buscado aplicar de fato a vivência desse pilar para formar, para capacitar, para a vivência do Evangelho. Por isso, a formação dos conselhos missionários, a Escola Diocesana de Formação Missionária tem sido na nossa realidade diocesana, uma das grandes prioridades. E depois, as Semanas Missionárias. Nós tivemos um baque muito grande, porque, de fato, a gente estava em plena vivência. Para vocês terem ideia, quando baixou o decreto fechando tudo, faltava uma semana para a abertura de uma grande semana missionária, a paróquia toda na expectativa, toda para iniciar. E uma das grandes perguntas que surgiu, que começaram a dizer, né, nos grupos, nos comipas, até dentro desse tema da nossa live de hoje, Padre Miquel, e a missão quando volta? E isso começou a me questionar, isso começou a me deixar, eu dizia até mal, mas quando a missão volta? E quando foi que a missão parou? Miquel, a missão está parada, a missão volta quando? E eu comecei a trabalhar isso com os missionários, nós começamos a trabalhar isso com os nossos grupos, para a gente entender, gente, olha, a missão não é fazer coisa, a missão não é só fazer semana missionária, a missão não é só fazer encontro, a missão ela é vivência. E aí eu trazia essa perspectiva, olha o que as diretrizes vêm falar da casa, né, da igreja doméstica. Nós precisamos incentivar nesse momento, nós precisamos ser essa igreja doméstica. Se a gente fala de missão permanente, ela é missão permanente mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de isolamento social. Você é testemunho na tua família, na tua casa. Você é testemunho a partir das redes sociais que você se apresenta, que você se insere. Por isso, vamos, de certa forma, acabar com esse discurso
de que a missão só vai voltar em outubro, de que a missão só vai voltar mais à frente. Nós vamos ser missão hoje aqui e agora. Nós não temos o amanhã para ser missão. Eu não vou pensar na missão só quando as coisas passarem. Não, eu vou pensar em ser missão hoje. Por isso, a partir desse nosso encontro, desse despertar para a missão agora, mesmo em tempo de pandemia, começou a surgir tantos sinais bonitos na nossa realidade, das famílias rezando, das famílias partilhando o Evangelho, a escrita do Evangelho que o Padre Figueira fala. Gente, quem não faz, passa a fazer. É uma experiência riquíssima. Aqui na nossa diocese, os jovens levavam para o bispo os cadernos com o Evangelho de Mateus escrito, de Marcos. É uma experiência riquíssima. E quem escreve, quem vai escrevendo o Evangelho e depois partilha como aprendeu, como descobriu coisa nova a partir do Evangelho. Por isso, oração em família, a escrita do Evangelho. Algumas paróquias começaram até mesmo, antes da missa, a disponibilizar um momento missionário para as nossas famílias. Eles, para os comipas, irem ali antes da transmissão, falar um momento da importância de ser missão nesse tempo. Por isso, eu diria que mesmo em tempo de pandemia, a gente tem gerado essa consciência de que a missão ela é permanente, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dessa possibilidade, né, do isolamento. E tem uma coisa que, eu não sei se meu tempo está curto ou se ainda posso falar, mas tem uma coisa que o pilar da missão traz, que é muito importante, sobre a questão das redes sociais como um novo espaço, como um novo lugar, de fato, da gente estar. Eu sempre fui muito inquieto com essa realidade das redes sociais. Por ser jovem, por gostar das redes sociais, gosto muito de usar o Instagram, o Facebook, o Twitter, uso muito o YouTube. Então, era uma coisa que sempre me questionava. E as diretrizes traz essa perspectiva, ela fala sobre isso, como esses novos espaços. E na nossa diocese nós começamos agora com a pandemia, nós começamos um momento missionário semanal. É um pequeno vídeo que a gente grava e a gente envia para os comipas. E tem sido tão bonito o retorno, tem sido... Por exemplo, eu não sei se nas paróquias de vocês tem, as realidades de vocês, mas aqui ainda tem muita tal da difusora, que é aquele som externo da igreja. E o momento missionário a gente grava e coloca no YouTube. Nós temos um canal, o Conselho Missionário Diocesano, e a gente publica e envia para os comipas. A nossa intenção é estar toda semana em comunhão com os comipas. O que é que eles estão fazendo? Eles estão pegando a gravação do vídeo e para os idosos que não têm YouTube, que não têm Instagram, eles colocam na difusora da igreja e transmitem para toda a comunidade. Isso acontece com a missa dominical, eles transmitem a missa dominical, transmitem os momentos missionários. Então, assim, a gente vai se ressignificando, vai se reinventando a partir desse contexto. Eu acredito que a pandemia, o cardeal Tolentino, ele traz isso, ela antecipou, ela trouxe de vez o futuro, né, de surpresa. Tudo foi muito antecipado. Aquilo que seria daqui 10, 20 anos foi antecipado para hoje. Então, a gente precisa entender que esses novos espaços, né, as redes sociais, é um lugar da gente estar enquanto missão. Não é só uma ferramenta. A gente usa muito a expressão da ferramenta, é um instrumento, é algo que facilita. A gente hoje já deve começar a usar a expressão, né, e isso é uma linguagem de Padre Talvaci, que ele usa muito, é uma nova ambiência, por isso é um novo espaço, tão importante quanto os espaços físicos, onde a gente se encontra a partir de agora. É muito novo, é desafio, causa medo. Eu acho que muita gente teve o medo, teve a dificuldade de entrar nesse espaço, mas é um lugar para a gente estar nesse momento, sem medo, encarar como um ambiente mesmo de evangelização, de vivência missionária, de chegar às pessoas, de capacitar as pessoas para ser missão. Por isso, essa nossa experiência de utilizar o YouTube, utilizar o Instagram como lugar, como espaço de missão, tem sido muito bonito para a gente. Sempre a gente vê os comipas acompanhando e dando esse retorno tão bonito da vivência, da presença lá dentro das comunidades.
Por isso, começamos até mesmo a não dizer mais, a missão ela vai voltar depois da pandemia. Não, a gente está vivendo, a gente, de acordo com a nossa realidade, com as nossas condições, a gente está sendo missão, está vivendo a missão. Claro, essas experiências que são físicas, que não tem possibilidade de ser virtual, como uma semana missionária, a gente sente a necessidade de esperar e sente até saudade, porque é gostoso, é saboroso. Mas teve até uma experiência bonita de uma comunidade que fez uma programação de semana missionária virtual, com todas essas atividades, né? Visitas online, ligar para alguém, TBT, uma recordação das vivências missionárias. São formas que nós vamos encontrando para ressignificar o momento. Diz assim, tem alguma coisa pronta? Ninguém tem nada pronto nesse tempo. Não tem metodologia pronta para a missão nesse tempo, não tem metodologia pronta para catequese, para dízimo, não tem metodologia pronta para nenhuma pastoral. Por isso, acredito que pensar a missão permanente em tempo de pandemia, eu diria que é a capacidade de ir se ressignificando a cada dia, sem medo de viver a experiência do Evangelho, a experiência com Jesus. É a cada dia se ressignificar, se redescobrir e não ter medo de encontrar as pessoas, sejam por esses espaços ou por outros, mas a realidade é essa que nos é dada e a gente vai se ressignificando, vai vivendo, vai testemunhando Jesus Cristo com a nossa vida e levando também para a vida do irmão, para a vida da irmã. Acredito que era isso que tinha para falar, não sei se ocupei muito tempo. Ave Maria, foi ótimo. Tá bonito o nosso testemunho, as experiências, as vivências, das partilhas, desse nosso tema, ação missionária, estado permanente de missão em tempo de pandemia. E é verdade o que o padre Miqueias diz, nós estamos em missão permanente, e nós da organização começamos a aprender com as lives, que ela ajuda o povo, é muita gente participando das lives, acredita? Nós estamos na quinta, e nós queremos fazer uma sexta live, só com o pessoal da música, inclusive o Ministério de Música, que vai já cantar, que vai falar também um pouquinho, vai estar sendo convidado desde já para a gente fazer essa live só de canções missionárias, fazer uma live musical missionária. A Diocese de Zedoca também, ela estava em pleno momento de Santas Missões Populares, a Forania de Santa Luzia, e hoje eles estão aqui conosco, o Ministério de Música, Fé, Vida e Missão de Santa Luzia do Paruá, junto com o Padre Francisco. Boa tarde para vocês e um pouco de animação, né, minha gente, com vocês aí? Estão ouvindo aí, Padre Francisco? Será Opa. que o som não está desligado, o som? Aqui está dizendo que está ligado. Tudo bem, Padre Francisco? Ligue o microfone de vocês, está desligado. O microfone de vocês do Ministério de Música está desligado. Vai lá no programinha, lá em cima do microfone e tira de mute. Padre Francisco? Vocês estão nos ouvindo? Então a gente vai continuar enquanto eles tentam arrumar e quando eles arrumarem a gente retoma. Pode ser assim? Vamos lá, João Paulo. Muito bem. Obrigado, Padre Miqueias. Que maravilha, que beleza ter essa bonita experiência, né? Missão não é fazer coisas, missão é testemunhar, missão é vivenciar, é partilhar aquilo que você traz dentro de si. Isso você traz com propriedade para nós nessa partilha. Eu acho que mais do que nunca precisamos, de fato, entender isso. Isso nos ajuda muito nessa caminhada das Santas Missões Populares, né? Nós vamos fazer missão na diocese tal, na paróquia tal, na data tal, na semana tal e tudo mais. Então, nós não somos a igreja do fazer. Nós devemos ser a igreja do ser em qualquer lugar, ser em qualquer espaço, do ser em qualquer circunstância, do ser em todas as necessidades que há e que se apresentam para nós. E eu digo muito que esse tempo de pandemia nos fez perceber o que é verdadeiramente o que o documento de Aparecida dizia e o que o Papa Francisco tem insistido muito na questão da conversão. Tanto se pediu a dimensão da conversão que nós não entendemos até hoje. E veio simplesmente um vírus para nos ajudar a entender
que precisamos passar por uma conversão profunda, conversão missionária, pastoral, social, ecológica, né, de todas as formas, para sermos uma nova igreja no novo tempo e com novos desafios que estão diante de nós. Que maravilha! Padre Francisco Zedoca, está ouvindo agora, Padre Francisco? Está dando para... Olá, boa tarde. Pronto. Bem, agora vamos... Já acolhemos o Padre Francisco, o Ministério de Música da Diocese de Zedoca, que participa conosco, e vai também agora nos ajudar também com canto para animar mais ainda, aquecer os nossos corações, fazer arder o nosso coração pela canção, pela música, e assim continuarmos com essa temática bonita e essa partilha. Então, passo a palavra a você, Padre Francisco, com a sua equipe. Boa tarde, meus amados. Deus abençoe cada um, cada uma. A sua infinita bondade, nos concedendo esse ardor missionário, esse vigor missionário, que tanto é necessário para a nossa igreja para continuar a missão de Jesus. Senhor, toma minha vida nova. Antes que a espera resgate anos de mim. Vamos lá? Vamos cantando? Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera resgate anos de mim. Estou qual me queiras, não importa o que seja, não me chama a servir. Necessitem da palavra de vontade de viver, onde falte a eternidade, onde tudo seja triste, simplesmente não saber de ti. De novo, meu coração sincero, para que está sem medo, por causa do teu amor. Senhor, minha alma missionária, conduz a minha terra, e tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de você viver, onde falta esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de viver, onde falta esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Muito bem, Padre Francisco, o desafio para a sexta live ser uma live musical, com cantores missionários, aí Diocese de Zedoca, outras dioceses, para a gente fazer essa live, seria a próxima, viu? Uma live missionária de canções. Vocês topam entrar nessa? Só cantores missionários. Maravilha, pode ser, pode ir, com certeza. E aí a gente já lança o desafio para o Padre Miqueias, né? Lá de Natal, de Mossoró, ali, para trazer uma experiência bonita de cantos missionários, fazer essa partilha de cantos missionários, para nos animarmos cada vez mais, né? Isso, queremos agradecer a muitos que estão... Queremos, assim, agradecer a muitos que estão participando conosco, quantos comentários belíssimos estão vindo a partir dessa experiência que está sendo apresentada, e que estou agradecendo muito, até agora, Padre Figueira e Padre Miqueias, por essa contribuição que vocês estão fazendo
conosco, né? E queremos agora ouvir o testemunho de uma mulher, né, missionária, que tem muitas experiências bonitas em várias regiões, situações, realidades, e que a gente acolhe, né, a irmã, para que possa, assim, conosco também dar essa palavra, dar esse testemunho bonito desse tempo que tanto estamos precisando. Muita gente nos acompanhando, irmã, muita gente estão conosco agora do Brasil inteiro, e é bom poder falar para tanta gente, né? Essas experiências enriquecendo mais a caminhada desta nossa querida igreja. Bem-vinda, irmã, partilhe conosco, deixe que Deus fale pelos seus lábios e bote para fora que treine no seu coração. Obrigado por estar conosco e lhe agradecemos. Tá, muito obrigada a vocês. E uma saudação especial aos internautas que nós estamos acompanhando nessa live. É uma alegria poder estar aqui compartilhando a experiência. Eu não poderia falar das missões sem antes dizer que eu vivi em Guatemala, né, um país de Centro-América, por 26 anos. E 14 anos vivi numa região maia quechua, onde que a gente teve que aprender o idioma maia para poder trabalhar com as 120 comunidades. Era uma paróquia de 120 comunidades. E, além do espanhol, que a gente teve que aprender esse idioma maia quechua, né? Que são 22 idiomas, e onde a gente trabalhava tinha 11 etnias, e maior número, 80 comunidades eram quechuas, e a gente teve que aprender esse idioma e trabalhar com as comunidades, visitar as aldeias, né? Tudo a pé, porque não tinha estrada, não tinha nada. Foi uma experiência maravilhosa, sofrida bastante, porque a gente não entendia uma palavra em quechua, porque o pessoal não falava o espanhol, né? Só o puro idioma maia quechua. Foi um desafio bastante grande para mim e para minha companheira, que nós somos em 2 irmãs para lá, vivendo numa aldeia. Então, eu acho que foi um momento de graça. E aí, com esse povo quechua, eu creio que aprendi a ser verdadeiramente franciscana, né? Toda a veneração que eles tinham com a Mãe Terra, com a natureza, né? Aprendemos muito com eles. Vivi 14 anos com esse povo em meio à guerra, porque era tempo de guerra ainda, né? Quando a gente chegou lá, a gente escutava os bombardeios em cima das comunidades. Foi um tempo muito difícil. O povo chamava nós das irmãs choronas, brasileiras choronas, porque era muita dor, era muito sofrimento de famílias que perdiam seus entes queridos na guerra, né? Então, a gente foi assim, para ser uma presença de animação e de esperança para aquele povo. A gente tomou a decisão de viver com aquele povo pela situação que o povo estava vivendo. Nós tínhamos outra oportunidade de viver em outros lugares com menos violência, com menos dificuldade, mas a gente tomou a decisão de viver justamente ali onde esse povo estava sofrendo. E com a ajuda do nosso bispo Júlio Cabreiro Ovalle, né, que depois se transferiu para a diócese de Jalapa, onde eu estive nesses últimos 12 anos. Ele foi um grande pastor. O lema dele era consolai o meu povo, né? Então, eu acho assim que foi uma experiência maravilhosa e agradeço a Deus, na verdade, por ter essa oportunidade de trabalhar com esse povo. Depois de 14 anos, então, eu me transferi para Jalapa. Antes, eu estava na fronteira do México, depois 12 anos na fronteira com Honduras e El Salvador. Ali onde estava, foi transferido o Monsenhor Júlio Cabreiro. Ele pediu a nossa presença, né? E já no segundo, eu acho que terceiro, quarto ano que a gente estava lá, começamos o trabalho das Santas Missões Populares, né? O nosso bispo é muito missionário, e ele se encontrou com Luiz, né? Com o padre Luiz, missioneiro aqui do Brasil, lá no aeroporto de Panamá, creio que foi, e ali combinaram para que começasse as Santas Missões em Guatemala. Eu sei que foram uma assembleia com quase 300 pessoas na diocese que ele chegou, o padre Luiz chegou, o Moscone, né, para compartilhar um pouco a experiência aqui do Brasil. Foi algo assim muito cativante. O padre Luiz chegou e precisou de ajuda para transferir o idioma espanhol, né, porque ele falava mais português que espanhol.
mas a gente ajudou, a gente esteve junto com ele, e aí começou todo um trabalho onde foi aprovada a Santa Missão na Diocese e foi organizada em 3 etapas. Então, na primeira etapa, foi um tempo de conscientização de toda a Diocese, né? De toda a nossa Diocese, e organizando os setores, os grandes setores missionários, que era composto de 3 paróquias, 4 paróquias, 5 paróquias, dependendo dos decanatos, do tamanho dos decanatos, né? Onde eu trabalhei, eu era da Comissão Diocesana, e onde eu morava eram 3 paróquias, o nosso decanato. E ali a gente organizou esses setores grandes missionários, e também, depois, a gente organizou os setores paroquiais, né? Que era uma paróquia não muito grande, mas a gente organizou os setores missionários nas paróquias, com os seus animadores, né? Organizamos a equipe, a comissão paroquial também das Santas Missões Populares. Foi quase um ano e meio de preparação, de visita nas comunidades, dando a conhecer todo esse trabalho das Santas Missões aqui no Brasil. O Brasil foi o berço das Santas Missões. Eu acho que isso foi despertando uma alegria muito grande, né? E nós começamos com uma cruz, né? Essa cruz que era levada de comunidade em comunidade, a cruz missionária, que era feita uma grande celebração missionária, e isso foi muito positivo. Na primeira comunidade, era mais ou menos umas 50 pessoas. E quando passou todas as comunidades, já tínhamos quase 3.000 pessoas celebrando, né, quando terminamos toda a gira na paróquia. Terminando essa fase, nós começamos já a preparar a escolha dos missionários nas comunidades, né? As comunidades elegiam seus missionários. E já tendo os nomes desses missionários, então a gente se encontrava na paróquia para momentos de oração, momento de reflexão, com retiro, preparando eles para esse grande retiro missionário na Diocese. A gente tinha toda uma preparação dentro da mística missionária, dentro do espírito missionário, trabalhando, mais que tudo, textos do Evangelho, né, que foi muito inspirador para nós, os textos do Evangelho. E aí, quando começou o retiro missionário, a nível de Diocese, então, era mais ou menos quase 1.500 pessoas no primeiro retiro, né? E foi uma coisa impressionante, sabe? Foi um verdadeiro kairos, eu acho, assim, que aconteceu. Nunca vi um povo tão animado, o povo campesino, a maioria lá onde eu trabalhei era um povo mais agricultor, né? Poucos, a cidade era muito pequena e a área maior das paróquias era mais rural. Então, era um povo muito receptivo, sabe? Era um povo muito acolhedor, um povo que tinha sede dessa palavra de Deus, né? Então, eu acho que foi um momento bastante bonito. E terminando já o primeiro retiro, então se passou a ler o Evangelho, né? Um momentinho que eu vou carregar a bateria que está baixa aqui, um momentinho só. Tá bonita a nossa experiência, nossos testemunhos, as nossas experiências, vivências e partilhas nessa nossa quinta live da Santas Missões Populares. Muita gente participando conosco. E já o Ministério de Música, quando a irmã terminar, vai fazer uma outra canção missionária para nos animar. E vamos continuando. Nada, irmã. Desculpe, né? Eu tive que carregar o telefone, estava a bateria baixa. Então, depois, né, desse retiro, então, o pessoal começou a escrever o Evangelho, fazer dramatizações. Uma coisa eu digo para vocês, as Santas Missões Populares ajudou a descobrir a capacidade criativa daquele povo, sabe? Quase todas as comunidades, a maioria são gente analfabeta, não tiveram oportunidade de estudar. Um país que teve em guerra tantos anos, né? Então, é um país nesse sentido que as famílias das comunidades rurais quase não tiveram oportunidade de estudar. Então, mas precisava ver a alegria desse povo, a criatividade nas dramatizações, tudo que realizava nas comunidades. Eles mesmos realizavam os retiros missionários nas comunidades, os catequistas, os missionários, os delegados da palavra. Se juntava tudo, se organizavam e eles
só dizia, mira, irmã, nós temos um retiro lá missionário em tal comunidade, em tal setor missionário, você poderia vir acompanhar a gente? Eu só acompanhava e eles davam todos os temas, as reflexões, os momentos de oração. Foi um momento de grande riqueza, sabe? Eu acho que os temas que foram estudados nos 3 retiros missionários, depois nos retiros paroquiais, foram temas que foram luz. Esses grandes temas foram luz na vida desse povo, sabe? Para a questão, para despertar na área da espiritualidade missionária, na questão social, na questão do compromisso desde o evangelho, sabe? Desde a sua fé, né? Que não era suficiente, foram descobrindo que ser católico não era só participar de missa, não era só batizar, casar na igreja, mas era muito mais que isso, sabe? Então, eu senti assim, que na paróquia e na diocese foi uma verdadeira revolução nesse sentido, sabe? Eu sei que os padres tiveram muito trabalho, porque o povo começou a exigir dos sacerdotes mais acompanhamento, né? Porque ia somente nas visitas de missa, então começaram a exigir aos sacerdotes que acompanhassem nos retiros que eles realizavam, que acompanhasse, formaram mais ou menos 130 pequenas comunidades eclesiais de base em toda a paróquia, né? E na diocese nem se fala quantos, eu sei da paróquia onde eu trabalhei. Então, essas comunidades começaram a pedir a presença também, uma vez que outra, do sacerdote que acompanhe. Não pediram para eles fazerem a coisa, para que ele venha acompanhar, sabe? E as irmãs que nós éramos 2 irmãs que lá estávamos, né? E nós acompanhávamos direto, tanto na área rural como na área urbana, as comunidades, né? Eu creio que foi um verdadeiro kairós para aquela igreja de Jalapa. E não foi só a igreja de Jalapa, foram 5 dioceses que Monsenhor Júlio Cabreira, reunido na Conferência Episcopal de Guatemala, ele colocou essa experiência. E outras 4 dioceses mais pediram essa experiência e a gente foi ajudando. Desde a nossa, nós enviávamos missionários para ajudar na preparação, eu mesmo também fui ajudar na preparação dos novos missionários para essas novas dióceses que ia realizar as Santas Missões Populares. E eu tenho 44 anos de vida religiosa. Na verdade, essa foi uma das experiências mais ricas que eu he vivido na minha vida, essas Santas Missões Populares. E é bonito que colocava os padres que vocês colocaram aí, né? A missão não é o momento. A missão deve ser toda a vida. A missão deve perpassar toda a pastoral. Não é só o momento da igreja, não é o momento só de uma paróquia, é toda a vida, né? Então, hoje mesmo, eu recebi várias comunicações, por exemplo, da diocese e mesmo da paróquia, porque nós estamos celebrando, cada ano celebram a Semana Missionária, né? Com retiros, com visitas, fazem visita de novo, todas as comunidades, os missionários se reúnem, faz momento de oração, sabe? Pai, na cruz missionária que colocaram, faz todo um rito dentro da cultura maia, porque onde eu trabalhei no último também era a cultura Pocomã. Então, ali fazem todo um ritual dentro da cultura, que é muito rico, sabe? É uma experiência muito linda, porque os ritos da cultura maia vêm enriquecer muito todo o que é das Santas Missões Populares. Porque traz toda a questão ecológica, toda a questão do cuidado, né? Então, eu acho, assim, que, nesse sentido, as Santas Missões também veio sair mais enriquecida com as experiências daquele povo e também o povo saiu bastante enriquecido com as Santas Missões Populares, né? Eu agradeço sempre a Deus, né? Eu acho que foi uma experiência bonita e quando me pediram para vir para o Brasil, e hoje eu trabalho em Goiás, no município de Goianira, eu ando perdida lá ainda, eu estou perdida, não me encontrei, não consigo me encontrar naquele mundo, porque lá, Guatemala é um país pequeno, né, de 15 milhões de habitantes. Eu acho que Goiás é uma coisa enorme, né? Aquelas fazendas que tinham lá hoje viraram tudo condomínio, viraram tudo setores de gente que não termina mais. Então, eu estou ainda tentando me encontrar. E o meu desejo, na verdade, é, se um dia a gente pudesse realizar as missões
das Santas Missões Populares. E o padre Luiz Mosconi está me cutucando toda hora, né? Não é fácil, porque eu estou entrando agora lá. Os padres que estão aí são muito bons, são padres italianos, que infelizmente um está na UTI, entubado, coronavírus, não sei se passa de hoje, está muito mal, tristemente, né? Mas é uma experiência que eu gostaria de viver com aquele povo lá. Eu creio que ia ser muito bom. Claro que, daí, de repente, eu ia pedir ajuda de nós, lá da paróquia, devemos pedir ajuda de outros lados que têm essa experiência feita aqui no Brasil, né, para nos ajudar. Mas vamos ver no caminhar da história nossa lá, né, como vai ser, né? Então, eu agradeço muito. São muita coisa que teria que contar. Um fator lá que é muito forte também, como falaram vocês, sacerdote, padre Miguel, padre, vocês aí falaram, é a questão da escola de formação, né? Formação para a vida. Não é para que eles fossem depois passar para frente, é para eles viver o evangelho, né? Viver o evangelho de uma maneira mais coerente, dentro da realidade daquele país, onde tanta pobreza, tanta exclusão, sabe? Como ser missionário, ser uma voz profética, desde a mística missionária, dentro daquela realidade. Hoje, por exemplo, é até bonito de ver, né? Porque um missionário, que era da minha comissão, da Comissão de Santas Missões Paroquiais, ele disse: irmã, as Santas Missões veio abrir para mim a minha cabeça. Eu sou outro cristão. E eu vou, de verdade, concorrer a ser prefeito dessa cidade, porque os prefeitos que estão aqui são tudo gente ladina, que só explora nós, e eu sou indígena e vou ser prefeito. E realmente concorreu, e hoje ela é prefeito, né? Hoje mesmo eu falei com ele, e disse: João, disse, você não pode perder os princípios. Cuida-te, porque é muito perigoso estar dentro aí do poder, deixar-se levar para aqueles poderosos daquele lugar lá, querendo comprar. Ele disse: não, irmã, eu estou firme, eu acho que eu aprendi muito, eu que vivi, e sou um missionário mesmo aqui dentro. Então, irmãos e irmãs, muito rapidamente, né, seria isso. Teria muitas outras coisas para contar, mas o tempo vai avançando, né? E agradeço muito por essa oportunidade, né? Muito bem, obrigado, irmã. Eu acredito que essa live deveria ter a segunda parte. E na segunda parte a gente poderia chamar também o padre Luiz Mosconi para estar conosco, para a gente continuar conversando sobre a missão permanente. A gente sabe que a missão é o eixo das diretrizes. E aqueles que já dissemos aqui, estamos em pandemia, mas também estamos em Santas Missões, estamos em missão popular. Vamos lá com o pessoal da música. Padre Francisco, abre o seu microfone e mande uma canção belíssima para nós. Tem muita gente participando, agradecendo aqui ao Padre Miquel. Tá me ouvindo, Paulo? Tá me ouvindo, Paulo? Estamos ouvindo. Tá ótimo. Sim. Tá me ouvindo, Paulo? Vamos lá. 1, 2, 3. Sou missionário, sou de comprar. A boa nova, essa camisa popular. Sou missionário, sou de vou levar. A boa nova, essa camisa popular. Do leste a oeste, norte e sul, levando o povo, caminhando com o povo nessa grande comunidade. É na aldeia, lá no campo, na cidade, porque comunidade é a nossa solução. Missionário, sou de vou levar. A boa nova, essa camisa popular. Sou missionário, sou de vou levar. A boa nova, essa camisa popular. Ser missionário é dever de batizado, eu me sinto convidado para esta nova missão. Convido um, convido 10, convido 20, para ensinar o Brasil, convido de transformação. Sou missionário, sou de vou levar. A boa nova, essa camisa popular. Sou missionário, sou de vou levar. A boa nova, essa camisa popular. Venha mulher, a juventude e a criança, para você entrar nessa dança, porque cantar o inferno. O inimigo do povo organizado, nos entrar do nosso lado, no povo da oração. Sou
sou missionário, sou ungido e vou levar a tua nova santa missa popular. Sou missionário, sou ungido e vou levar a tua nova santa missa popular. Novo milênio, esta vida nova era, missionário não espera, larga tuas mãos. Pega a estrada, nova massa, pegando, vamos. Vamos lá! Sou missionário, sou ungido e vou levar a tua nova santa missa popular. Sou missionário, sou ungido e vou levar a tua nova santa missa popular. Eita, Valdeir! Abraço! Palma de Deus! Muito bem. E vamos voltar a tantas missões, com certeza, viu? Parabéns ao Ministério de Música, Fé, Vida e Missão, lá de Santa Luzia do Paruá. Eles fazem parte da forania de Santa Luzia, da Diocese de Zedoca. Olha, não esqueçam, a sexta live promete. É live musical, com músicas missionárias, cantando missionários. Já está intimado o Ministério de Música de Zedoca, Ministério Fé, Vida e Missão. Padre Miquel também vai motivar lá, o Ministério de Música de lá, né? Vamos trazer também os nossos cantores. Nós já temos 4 CDs missionários. Vamos trazer aqui o Antônio Pureza e tantos outros para essa quarta live. E eu acho que nós vamos fazer uma segunda live, parte 2, da ação missionária, viu? Muita gente mandando mensagem aqui. Nós vamos agora para as palavras finais, para a nossa conclusão. Dá tempo de ler umas mensagenzinhas, não dá? Ó, a Maria Costa Nunes está dizendo: viver a missão em tempo de pandemia é um momento de renovação pessoal e comunitária. A Adriele, um grande abraço, missionário Paulo David, a todos nós. Obrigado, Adriele. A Kênia Ariadna: a vida é missão, por isso não para, mas nós nos reinventamos com a situação de pandemia. O Espírito Santo continua a nos guiar com muita criatividade. Vamos lá, Padre João Paulo. Muito bem. A gente tem, nosso coração pula de alegria em ver tantas pastilhas belíssimas, quantas experiências que nos enriquecem. Mas ainda, quando nós olhamos, como a irmã ele falou para todos nós, como é bonito a gente ver que o processo das Santas Missões Populares é uma verdadeira escola de formação. É uma escola que tem esse tempo para poder assimilar a metodologia, a espiritualidade, a mística, os conteúdos. E os retiros são esses momentos fantásticos de formação missionária. Isso, para nós, é belíssimo. Quando nós olhamos o primeiro retiro, quando assumimos, né, o nosso compromisso missionário a partir da missão de Jesus, conhecer Jesus, conhecer sua missão, nos apaixonar por essa missão, nos colocar no caminho da missão de Jesus, assinar o nosso termo de compromisso com o estudo do Evangelho, porque ele deve ser, de fato, o nosso guia, né? Quando nós olhamos no segundo retiro, que vamos tratando das convicções, né? Como é importante a gente, de fato, pensar a importância das nossas convicções. Sei o que faço, por que faço, e assumo as consequências do que eu estou fazendo. E aí é onde entra muito a dimensão do profetismo que a igreja precisa recuperar, nem só nesse tempo de pandemia, mas nesse tempo de desgoverno, de tanta coisa absurda acontecendo no mundo político, que a igreja precisa, de fato, ter convicção da missão de Jesus, do seguimento de Jesus, ter essa voz profética de esperança, de animação da vida do nosso povo, né? Por isso que é muito importante para todos nós. Quando nós olhamos o terceiro retiro, que vem com a proposta, né, da conversão, né, da questão da conversão, é belíssimo, porque nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, perceber que precisamos de mudanças, de crescimento, de transformações, para poder chegar e ajudar aqueles que também precisam. Quer dizer, é eu tomar o banho da graça para segurar na mão daqueles que a gente vai levar também para banhar dessa mesma graça de Deus na sua caminhada, na sua vida, na sua história. Essas Santas Missões Populares, a sua mística, a sua espiritualidade, a sua doação, a sua entrega, essa igreja em saída, essa igreja das periferias, aquela que vai ao encontro, que leva o abraço, né?
é simplesmente isso que leva a esta alegria que o nosso povo tanto precisa. Por isso, essas lives têm nos ajudado muito a experimentar, não é? Tanta coisa bonita já semeada e que, com certeza, vai nos animar muito mais ainda. Por isso, a gente quer agradecer e queremos ouvir, né, as palavras, as considerações do Padre Figueira, as considerações do Padre Miqueias, as considerações da irmã, para que nós possamos também ajudar nossos internautas, né, nesse momento que estão conosco. Quanta gente bonita partilham e participam conosco. Padre Figueira. Eu creio que, como muitos dizem, que a igreja fechou as portas no tempo da pandemia, ela não fechou. O que fechou foram as igrejas templos, se fecharam, mas se abriram milhares de igrejas domésticas, né? E a gente vê muito forte a experiência da oração em família, do terço, desse intercâmbio. Aqui no Maranhão, sabe, assim, através da escola, que as pessoas estão fazendo encontros bíblicos, né? Estudos do Evangelho através das redes sociais. Então, isso é muito positivo, porque a pandemia nos forçou a ir para as redes sociais. Agora, é importante a gente ser igreja na rede, nas redes sociais, e não apenas usar a rede social como instrumento, como alguém colocava aí. Então, essa necessidade de a gente se preparar, ser igreja, ser missão, ser missionário na rede. Outra coisa que eu queria lembrar é essa experiência de copiar o Evangelho. Isso faz uma grande diferença na nossa vida, no sentido que nos leva a conhecer Jesus Cristo. E conhecer leva a gente ao testemunho, né? Então, usar esse método de copiar o Evangelho, cada dia um trechinho, ler, refletir, isso vai fazendo uma grande diferença na vida de muita gente, na vida da igreja e das comunidades. E das redes sociais, lembro ainda a necessidade de a gente aproveitar a juventude, os adolescentes em nossas paróquias, que sabem muito bem manejar, né, esses instrumentos, né, e a gente aproveitar isso aí para a gente continuar sendo a igreja nesse tempo de pandemia. E, passando a pandemia, como já foi lembrado aí, nós vamos ser um outro modelo de igreja, né? Mas uma igreja que não parou, uma igreja que não se fechou, mas uma igreja que fez uma experiência para ser diferente, porque nós vamos estar numa realidade diferente, como alguém colocava aí, não sei se era o Miqueias, que muitos anos, né, nos antecipou, né, muitos anos. Então, nós temos que dar esse passo, a gente não ficar naquela igreja antiga, naquela igreja assim que se contenta apenas em responder desafios, né? Mas não é uma igreja que sai, uma igreja em saída. Eu agradeço a oportunidade também, foi muito bom, tá? E que Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem, amém. Padre Figueira? O Figueira disse muito bem, não é usar a rede social, não, é ser presença lá também para as pessoas, isso é muito importante. Eu queria agradecer esse momento, acho que é riquíssimo. Irmã, eu queria dizer uma coisa que a senhora falou que eu fiquei encantado, maravilhado. Com as Santas Missões lá, enriqueceu muito o povo, mas enriqueceu muito as Santas Missões também. Acho que quando a gente vive uma experiência dessa, não é um que cresce, não, é todos que crescem, a experiência, a cultura, todo mundo se enriquece, eu acho isso fantástico. Essa beleza de conhecer o outro, de trocar as experiências. Acho que uma palavra que define esse tempo, que nós necessitamos cada vez mais, é ressignificar. Por isso, tenhamos a coragem, tenhamos a ousadia de irmos ressignificando a nossa história, a nossa vida, a nossa missão, a nossa pastoral. O Padre João Paulo disse, né, acho que a gente agora entendeu o que é conversão, que a gente saia, de fato, né, do comodismo, da zona de conforto, e a gente possa ressignificar toda a nossa ação pastoral, que a gente vive esse processo de conversão. A pandemia está forçando isso, e que a gente aproveite esse tempo, de fato, para mudar e entender que a nossa vida missionária ela se faz em todos os ambientes, em todos os tempos. Um grande abraço, Deus abençoe, minha gente. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Seja físico, virtual, mas até o próximo encontro. Obrigado, Padre Miqueias. Irmã?
Bueno, eu creio que tenho a dizer que as missões, as Santas Missões Populares, que nasceu aqui no Brasil, que o seu berço é aqui, ela ultrapassou as fronteiras, né? E saiu mais enriquecida e os de lá também enriquecidos. Eu acho assim que é um tempo que nós estamos vivendo agora, nesse tempo de pandemia. Nós estamos refletindo todo dia lá em casa, né? Essa pandemia veio afetar todo, veio afetar a economia, veio afetar as igrejas, a nossa igreja, veio afetar, no sentido de afetar, que eu digo, já não se reúne mais na igreja, não se reúne. Então, eu acho que é um tempo que nos convoca à reflexão, né? Que terminada essa pandemia, nós já não vamos ser igual como antes de começar. Eu acho que muita coisa vai mudar nas relações, muita coisa vai mudar no modo de viver a fé, muita coisa vai mudar no sentido de ver a questão, por exemplo, do meio ambiente, que está bastante afetado, né? A questão social que está aí, né? Que veio afetar a todos, não só os pobres, veio afetar todo, no mundo inteiro. Então, eu acho que nós, né, cristãos que estamos aí, que seguimos o Evangelho, temos esse compromisso, né, de ajudar, de ser presença, de ser essa esperança para aqueles que estão mais sofrendo, né? Eu acho que tem muita gente que está sofrendo muito, principalmente aqueles que perderam o emprego, que estão na rua. Como nós podemos ajudar nesse sentido? Nós temos irmã em São Paulo que mora e trabalha lá com os moradores da rua, aí na Praça da Sé. Estão ajudando essa gente, né? Como superar esse momento tão difícil? Então, eu acho que eu me alegro muito, né, com todos vocês, que já têm uma experiência muito bonita, muito mais que eu, né, aqui no Brasil, das Santas Missões Populares. Vocês que han vivido, han conhecido, já faz muitos anos as Santas Missões aqui. Eu creio que tem muito que aprender com vocês aqui, que eu voltei para o Brasil agora, né, e quero aprender com vocês. E muito obrigada, viu? Um abraço a todos e que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez, viu? Ao Padre Miqueias, à irmã Tere, ao Padre Figueira pela fundamentação. O Ministério de Música vai encerrar conosco, também ao Padre João Paulo, que nos anima muito. E isso que disse o Padre Miqueias, vamos ressignificar, vamos reconstruir, vamos reinventar e vamos criar com muita capacidade, como a irmã disse, né? Que ela aprendeu lá fora do Brasil e está colocando aqui em prática também. E vamos continuar em estado permanente de missão, tendo essa igreja samaritana, da caridade, do pão, da palavra, na pandemia e na pós-pandemia. Olha, gente, todo esse material aqui a gente pode encontrar. Eu coloco no YouTube, professor Paulo David, a gente encontra lá todas as lives que a gente está fazendo, eu coloco lá no YouTube. O Padre Luiz Mosconi também criou um YouTube, que também a gente coloca as lives. E tem o site das Santas Missões Populares e o Face, para a gente continuar acompanhando tudo que está acontecendo nas missões a nível de Brasil, a nível de Nordeste, a nível de Maranhão, a nível de comunidades. Padre Francisco, uma palavrinha sua e o canto que termina. Quero só lembrar que quando terminar a live, vocês permaneçam para a gente conversar um pouquinho sobre a próxima live, viu? Padre Francisco, com vocês aí para terminar. Ok, Paulo dele, Padre João Paulo, nosso abraço, Padre Miqueias, Padre Figueira, nosso abraço, nosso carinho. E é para nós um motivo de alegria e prazer, tá? Quero agradecer também essa oportunidade de participar dessa live. E nós, nesse tempo, estaremos aqui já nos preparando para a grande semana missionária, mas infelizmente veio o coronavírus, paciência. Mas nós vamos realizar a nossa grande semana missionária no tempo oportuno. E desde já queremos aproveitar para convidar também a todos esse Brasilzão de Deus, Nossa Senhora de Aparecida, sobretudo o nosso estado do Nordeste, Norte-Nordeste, para a nossa grande semana missionária, que com certeza talvez ainda aconteça nesse ano. Essa missão popular, já bem sabemos, diz o canto, está no Santo Evangelho. Ela nasceu dessa bonita experiência com Jesus, que adota uma nova pedagogia de anunciar a nova, a boa notícia do reino, que ele veio anunciar, e assim inaugurou para nós uma nova época, um novo tempo, e dá para nós os preliminares da verdadeira missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está no Santo Evangelho, Santa Missão Popular. Vamos lá, Padre Paulo.
Está no Santo Evangelho, Santa Missão Popular, é missão que pode vir participar. Sou ungido consagrado na missão, Deus me chamou, esta vida missão, eu sigo com muito amor. Eu sou missionário, minha vida é missão, enquanto eu preparo o chão. Eu sou missionário, vou de novo semear na terra dos corações, Santa Missão Popular, na terra dos corações, Santa Missão Popular. Vamos lá, a semente é o Evangelho do coração que semeia em Jesus. Ele é o dono da missão, Santa Missão Popular, primavera vai fluir, a colheita, frutos novos vem aí. Vamos lá? Eu sou missionário, minha vida é missão, enquanto alguém vai correr, eu preparo um outro chão. Eu sou missionário, vou de novo semear na terra dos corações, Santa Missão Popular, na terra dos corações, Santa Missão Popular. Muito atenção e chamado, mas são poucos escolhidos que trabalham na construção do reino. A missão não tem fronteira, missionária está a serviço, você vai ouvir. Anuncia Jesus Cristo. Eu sou missionário, minha vida é missão. Eu preparo o outro chão. Eu sou missionário, vou de novo semear na terra dos corações, Santa Missão Popular, na terra dos corações, Santa Missão Popular. Eu sou missionário, minha vida é missão, enquanto alguém vai correr, eu preparo o outro chão. Eu sou missionário, vou de novo semear na terra dos corações, Santa Missão Popular, na terra dos corações, Santa Missão Popular. Muito bem, abraço a todos e a todas. Nós temos muitos padres aqui. Qual padre que vai dar a bênção para nós terminarmos essa nossa live? Padre João Paulo, nosso coordenador. O mais novo que está pingando óleo. Ah, melhor ainda. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, agradecendo por este nosso encontro, a nossa partilha, nosso aprendizado, esse nosso crescimento. Aqui é espaço de formação, não de crescimento. Por isso, peçamos a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós, sobre as santas missões populares, sobre a igreja, sobre as famílias, sobre todos os que sofrem, os pobres, a bênção do Deus que é cheio de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Então, obrigado a todos os internautas, muito obrigado e até a próxima live. Obrigado aos nossos apoiadores. Vamos continuar só mais um minutinho, tá bom?